esse fundo aí está apresentável, quer que tire esse... Fala, Léo. Tudo bem? Você me ouve? Queria testar o som aqui, saber se está tudo certo. Ih, gente do mundo inteiro já aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só me digam aqui no... Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi, Léo, eu te ouço. Eu também te ouço. Ah, então tá bom. Então pronto. Então já posso sair daqui. Peraí. Opa, pronto. Maravilha. Vamos lá. Já temos gente aqui. Estou vendo aqui gente. Eu tenho que tirar. Ficar velho é uma droga, né? A outra opção é muito pior. Mas eu já fico com óculos assim. O outro para ler, tira. É uma coisa horrível. Mas enfim. Estamos aí. Eu estou nessa maravilhosa companhia do meu queridíssimo Capitão Léo. Que maneiro. A gente vai conversar com vocês sobre hóquei, sobre o que a Orto Center está apoiando aqui no nosso time do Germânia. A gente, lamentavelmente, não vai ter a mediação da Priscila. Ela teve uma urgência familiar, lamentavelmente, para resolver em cimazinho aqui da hora da nossa live. Então vai ficar por nossa conta, Léo. Somos eu e você aqui. E esse público, eu estou vendo um monte de gente entrando. Ó. Cris, tudo bem? Olha só. Muito bacana, hein? Gente que a gente cruzou ao longo desse tempo todo no hóquei, né, Léo? Oi! Também jogou hóquei. Minha irmã mais nova jogou hóquei também. Vamos lá, vamos Legal, começar a gente... aqui. Fale, Léo, com você a bola, vai. Não, primeiro eu quero dar boa noite a todos, né? A você, meu colega de sempre, e a todo o pessoal da Horta Center, que essa live ela acontece nessa parceria da Horta Center com a nossa equipe de hóquei. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante toda a live. Vamos explicar um pouco sobre o que é o hóquei, como que a gente começou, vamos contar algumas histórias e principalmente qual é o sentido da gente estar aqui na live da Horta Center. E posso começar tirando a curiosidade, que esse sentido é que essa é uma parceria que está sendo construída, né? Ela está estabilizada, mas também está sendo construída ao longo de bastante tempo. E aquilo que nos une é o que a gente acredita que é o melhor possível pro entendimento e para a criação dos atletas e de pessoas, né? Que é a ideia de que a Horto Center, assim como nós cuidamos de pessoas, cada um ao seu estilo, cada um com as suas ferramentas, e a parceria fortalece esse cuidado. E acho que essa
é a grande palavra que a gente vai usar nessa live aqui. E que é muito legal estar contigo, Mip. Você é meu parceiro de sempre, parceiro aí de vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muitos aqui que estão entrando e que estão participando da live também têm as participações, e é muito legal que vocês participem sim, inclusive com as perguntas, porque essa não é uma live que vai ser feita para as pessoas que já são do hockey, mas para vocês da OrtoCenter que não conhecem, que estão curiosos para saber por que essa parceria está acontecendo. Então, as dúvidas e as curiosidades que tenham, então vocês podem perguntar, e fiquem à vontade para perguntar, que enquanto o Mip está falando, eu estou cuidando do chat. Enquanto eu estou falando, ele que cuide. E a gente vai nessa dobradinha. Joia, excelente. A Priscila preparou um roteiro, ela, como eu já falei, né, ela não pôde estar aqui, mas ela preparou um roteiro para a gente, também pensando em grande medida nas pessoas que ainda não conhecem o hóquei sobre grama. E acho que a gente pode começar por aí, né, Léo? Vamos começar por aí. Né? Assim, basicamente, o que é o hóquei sobre grama? Né? Se eu pudesse explicar, e aí o Léo pode depois também entrar e falar como é que ele vê, o hóquei sobre grama é mais um dos esportes, né, que foi de alguma maneira organizado, né, lá na Inglaterra, né, naquele esquema associativista, né, os clubes eles se juntavam e davam regras para suas modalidades esportivas, e o hóquei sobre grama é uma dessas modalidades. A gente pode encontrar até, sei lá, no Egito, né, naqueles famosos desenhos lá nas pirâmides, você vai encontrar pessoas com bastões empurrando bolinhas, né, representados lá. Você vai encontrar em cerâmicas na Grécia, a mesma coisa, você vê que estava acontecendo por ali. Mas aqui, desse lado de cá do Atlântico, a população original da região hoje do Chile também praticava um esporte muito parecido, né, Léo? A gente teve a oportunidade de ver uma demonstração desse esporte chamado cuenca, ou pelo menos assim apresentado para nós. Eu não sei se na língua indígena ele tem um outro nome, mas a gente viu a apresentação, a gente foi para o torneio no Chile, Campeonato Sul-Americano, se eu não me engano, isso já faz algum tempinho, e eles fizeram uma demonstração, lembra, Léo? Deu uma picotada aqui para mim. Você estava falando, eu acho que você me chamou, mas eu não ouvi a pergunta. Não, tá bom. Eu estava falando que a gente estava em 98, se eu não me engano, no Chile, e aí eles fizeram uma demonstração desse esporte, dessa versão, né, anterior do hóquei. Exatamente, cuenca. Você lembra, né? A gente ficou até um pouco surpreso, porque esse esporte, né, não tinha essa dimensão esportiva, mas é uma prática esportiva. Ele era utilizado para se resolver disputas de terra. Basicamente era o seguinte: um grupo chegava e falava assim, essa terra é minha. O outro chegava e falava, não, essa terra é minha. Aí eles botavam uma pedra e eles tinham que empurrar a pedra com bastões. E quem, assim, para o lado que fosse a pedra, a tribo daqui ganhava aquele espaço para ela. Ou perdia. Então era um troço meio guerra, entendeu? Meio guerra. E, lamentavelmente, para alguns clubes ainda é meio guerra, né, Léo? E esse esporte, como você falou, é um esporte que ele nasce junto com outros dois esportes. Né? No mesmo momento, lá na Inglaterra, lá nas escolas particulares, que as crianças ficavam confinadas nas suas escolas lá durante 4 meses e tal, o esporte nasce junto com o futebol e com o rugby. E as dimensões do campo, e o fato de jogar na grama, e o fato de jogar numa área externa, eles se assemelham muito. Então, todas as escolas, praticamente, na Inglaterra, têm esses 3 esportes acontecendo. Então, o esporte chega ao Brasil através dessa comunidade inglesa, comunidade alemã, né, porque o esporte se desenvolve muito nessas escolas. A partir daí, professores criam regras, né, e essas regras que anteriormente eram muito parecidas com o futebol. Nós, inclusive, quando começamos a jogar, lá em 1900 e século passado, existia impedimento, como no futebol. Então, essas regras eles foram se modificando a partir do momento que
a criação, o esporte se torna esporte e começa a se desenvolver por si só, né? Então, o rugby, o futebol e o hóquei sobre grama, né? Particularmente, por curiosidade, as mulheres praticam e praticavam muito mais o hóquei do que, por exemplo, o rugby, porque o rugby era um esporte de muito contato físico, que até hoje é, e hoje em dia isso não é mais uma questão, mas no nascimento do esporte, as mulheres, praticamente só mulheres praticavam. O que, pra gente, no Brasil, aqui é sempre uma contradição, porque o pessoal sempre fala assim, o rock é muito violento, então só os homens participam, e o contrário é que é uma realidade. No mundo inteiro, muito mais mulheres jogam rock do que homens. De fato, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, o número está em torno de 300 mil mulheres praticando. Só para vocês terem uma ideia. Na Argentina, eu acho que o número deve superar 300 mil. Mas eu não tenho esses dados oficiais. É porque nos Estados Unidos não tem jeito, né? Para o cara praticar alguma coisa, ele tem que se filiar e aí consegue bolsa na universidade. E no caso do hóquei, isso só acontece para as mulheres. Não há bolsas esportivas para hóquei para os homens, né? É muito curioso isso, né? Mas, enfim, então, o maior mercado do mundo hoje, em termos de país, é o mercado norte-americano. Estados Unidos você vai praticamente em qualquer estado americano, deve ter uns 40, 50 times de hóquei feminino. É uma coisa absurda, absurda. Assim como o Nico, que é atleta do nosso clube aí que entrou, que é argentino, e um abraço para ele. Na Argentina também é muito, muito praticado, né? Então, inclusive, se eu não me engano, a seleção feminina se tornou campeã mundial agora há pouco tempo, eu estou enganado ou está na disputa ainda? Foi vice-campeão, isso mesmo. Foi vice-campeão mundial. Então, é muito disputado. Então, no Brasil, o hóquei sobre grama chega através dessas colônias, né? Das colônias inglesas, alemãs, e o Germânia, que é Sociedade Germânia, que é um clube da comunidade alemã, foi aonde iniciou aqui no Rio de Janeiro, junto com São Paulo, que também tinha lá um clube inglês, e essa foi aonde a gente chega, né, amigo? A gente chega ao clube... né? Havia uma grande quantidade de empresas estrangeiras, mais em São Paulo do que no Rio, mas mesmo no Rio. Existia o Banco Holandês Unido, o Banco Aimoré, que eram duas instituições financeiras holandesas, que tinham atletas que sempre apareciam para jogar lá com a gente no clube. Né? Treinavam no mesmo lugar que a gente, basicamente, mas era uma equipe, na hora do torneio, era uma equipe separada. Enfim, um pouco antes da gente, em Niterói, no Niterói Rugby, como o Léo falou, né? Rugby e hóquei estão sempre andando juntos. E os funcionários da Light, né, da companhia elétrica, originalmente inglesa, eles também se reuniam para jogar... e cricket também, né, Léo? Cricket também está sempre em volta. Então eles se reuniam para jogar cricket, rugby e hóquei também, mas não de maneira tão organizada. No Rio, né, o primeiro clube a fazer isso de maneira organizada foi o Germânia. E com o apoio de uma pessoa que é chave para a gente estar aqui hoje, que é o Hans Nass. Né? Enfim, eu não sei se vocês já conhecem, né? O Hans esteve nas Olimpíadas, é uma figura incrível, incrível. E ele também era ligado a um clube de São Paulo, que é o SPAC, que hoje não tem mais hóquei, né? Mas que é um dos berços do hóquei no Brasil também, assim, de maneira organizada. Né? Os times de São Paulo basicamente treinavam todos no mesmo lugar, no SPAC. E aqui no Rio era o Germânia. Então eram as duas fontes assim de referência do hóquei no Brasil, isso até os anos 90. Né? Não, desculpa, a Casa de Macau também. Né? Eu estou aqui sendo pouco rigoroso. A Casa de Macau também já estava junto com esse grupo. Né? Então era Casa de Macau, SPAC e Germânia. Na década de 90, a gente foi fundar a Associação Brasileira de Hóquei. Parênteses. Antes de haver alguma federação brasileira, existia a Federação Paulista de Hóquei, que representava o Brasil fora do Brasil. Né? Então, assim,
A lei brasileira exigia que tivessem 3 federações em 3 estados para se fazer uma confederação, para ela ser aceita pela antiga CBD, né, Confederação Brasileira de Esportes, e depois isso passou para o COB. Com a Lei Pelé, houve uma mudança nessa estrutura, e os clubes puderam constituir uma federação, ou associação, ou confederação, que passou a ser uma representação nacional. Então, até 1995 ou 6, agora estou na dúvida, quem representava o Brasil era a Federação Paulista. Tinha um pessoal muito organizado lá. Lamentavelmente, nos anos 60, houve um acidente no qual, assim, acho que 8 ou 9 atletas de São Paulo acabaram falecendo. Foi uma coisa horrível. Eles estavam vindo para um jogo no Rio e se acidentaram na estrada, na Via Dutra. E até o time de lá ganhou o nome de Hockey 65, em homenagem, né, àqueles que não sobreviveram ao acidente, que era basicamente um time de alemães, aonde o Hans Naas também jogava. Quando o Hans veio morar no Rio, ele botou à frente o projeto dentro do Germânia com jogadores do Cruzeiro. Aí veio o Márcio Schneider, veio o Bruno Free, que é um pouco mais velho que a gente, mas mais novo que o Márcio, veio os próprios filhos do Hans, né, o Hansito, o Hermann. Eu estou esquecendo o nome do terceiro, que trabalhava na Bayer. Oh, meu Deus. Mas eram 3 filhos dele, e mais aqueles amigos todos do Cruzeiro. E acho que o Léo tem uma história parecida, porque o Léo também era do Cruzeiro e também veio jogar hóquei por causa do Cruzeiro, não é isso, Léo? Para que o pessoal saiba o que é o Cruzeiro não é o Clube Cruzeiro, mas sim o Colégio Cruzeiro, que é um colégio alemão do Rio de Janeiro. Então, eu estudei lá no Colégio Cruzeiro e fui convidado a jogar por amigos, né? O Marcos Eca, ali a família Eca, do Cláudio, a Tânia, me convidaram para jogar. Então esse foi o meu início, lá com 15 anos. Hoje eu estou com 50, mas com 15 anos me chamam para jogar. E a partir daí, enquanto jogador, vou me desenvolvendo, enquanto jovem, né? Eu vou me desenvolvendo, e o clube sempre apoiando o hóquei, né? E o Márcio Schneider como treinador e outros treinadores, mas esse foi o nosso início. E a gente foi crescendo enquanto jogador, mas sempre existia a necessidade das coisas irem acontecendo. Então, da mesma forma que nós fomos crescendo enquanto jogador, enquanto pessoa, a gente também foi tendo a necessidade de fazer o próprio esporte crescer, né? Então, a gente sempre sentiu a necessidade da realização dos campeonatos, da organização dos campeonatos, da organização de uma associação brasileira, né? Porque a gente, na época, a gente entendia que a Associação Brasileira de Hóquei era uma necessidade para que a gente pudesse ter recursos, a gente pudesse ter organização, para que a gente pudesse se filiar à Federação Pan-Americana de Hóquei, à Federação Internacional, ao Comitê Olímpico Brasileiro. Então, além desse crescimento enquanto atleta, enquanto pessoa, a gente foi também tendo a necessidade da gente ir trabalhando para o crescimento do esporte, né? E isso foi uma coisa que nos trouxe, particularmente, eu agreguei muito a minha personalidade, as minhas coisas, que fazer ou transformar uma coisa, construir uma coisa, é muito importante para a nossa formação. E para mim, foi realmente, continua sendo, porque não acabou nunca, continuo fazendo outro, criando outras coisas, mas isso foi uma coisa bem bacana que a gente se orgulha, nós, na nossa geração, e outros que são nossos amigos, nos orgulhamos muito de ter participado da formação de toda essa história estrutural, né, do hóquei. Acho que é muito legal. Eu gosto de dizer que o hóquei tem 3 momentos, né? Tem essa chegada inicial, que também não é numa data muito específica. Acho que em São Paulo chegou muito mais cedo do que no Rio. No Rio se constituiu, de fato, na década de 80, com o Hans. As iniciativas que haviam antes eram só assim, pessoas querendo, né, uma pelada, alguma coisa assim. Então, com o Hans, isso se estabeleceu. O Cláudio Cuevas seguiu o trabalho do Hans. Eu comecei a jogar porque eu queria jogar vôlei. O Germânia tinha uma equipe de vôlei. E depois do treino de vôlei, tinha o treino de hóquei. E aí eu ficava lá, né, aquela coisa também com 14 anos, ficava pelo clube. E aí o Cláudio falou, venha jogar.
né? E meus dois primos, o Luiz Guilherme e o Luiz Eduardo, também começaram a jogar nessa época. Às quartas-feiras era o treino do time adulto e aos sábados era um time infantil, ainda pessoal abaixo de 14. Como eu era mais velho do que os que treinavam sábado, eu comecei a ir nas quartas-feiras. Eu, o Luiz Eduardo e o Luiz Guilherme jogar com o pessoal adulto. Aí tinha o Márcio, o Bruno, o Herman, a turma toda, a NASA. Era muita gente bacana, muita gente bacana. Alguns pais dos jogadores também que jogavam no sábado treinavam na quarta-feira à noite. Né? Tinha o Fonabdio, que eu não me lembro o primeiro nome dele. Se alguém da audiência lembrar, mas era o pai do Christian, lembra? Christian Fonabdio, tinha o Von Plever também, tinha tudo alemão, tudo com alguma ligação alemã. Até que, não é, Léo? Até que a gente passa para o segundo momento, quando a gente realmente organiza e, digamos assim, oficializa no papel a associação, perdão, e com isso a gente tem obrigatoriamente que crescer. Né? Senão não ia poder ter hóquei no Brasil com, sei lá, 15 no Rio, 15 em São Paulo. E aí, Germânia, não mais o SPAC, agora o Interlagos, esse sim foi o fundador da associação junto com Germânia. Então, Germânia, Interlagos e Macau, Casa de Macau, Interlagos, Germânia e Macau até hoje estão jogando o Campeonato Brasileiro. Então, é muito bacana isso, né? Desde o primeiro até hoje. Nós ficamos 2 de fora, 12 e 13, não foi, Léo? Ou 11 e 12, eu estou na dúvida. Porque a gente eu acho que a gente ficou de fora 11 e 12. A gente teve um movimento de renovação meio interrompido. Na verdade, a gente demorou para fazer a renovação. E aí o Léo, né, levou à frente esse processo de renovação a partir de 2013, se eu não me engano, retomando aí a equipe. Nesse período eu fiquei sem jogar de 2012 a 2016, enfim, por questões de trabalho e tal, não tinha mais compatibilidade. E foi muito bom voltar em 16 e encontrar essa equipe que o Léo ajudou, né, construiu aí com a renovação. Conta um pouco para a gente dessa renovação, Léo. De onde você trouxe esses atletas, de onde eles apareceram? Porque é legal, porque acaba vindo gente de todos os lugares, né, Léo? Conta aí. Nessa época que a gente começou a fazer lá no Germânia, eu fazia economia como faculdade, mas sempre tive essa liderança e sempre, enquanto nós não tínhamos treinador, eu me meti a ser treinador. E foi a partir daí que eu mudei a minha carreira, né? Eu deixei de estudar economia e passei a fazer a educação física para trabalhar com alto rendimento, para trabalhar com o esporte, o hóquei, para trabalhar com outros esportes, né? Porque a gente se prepara para vários, mas foi quando eu comecei a me desenvolver enquanto treinador. E aí, enquanto treinador, a gente formou uma equipe junto com o Projeto Vencer no clube, onde tinham meninas que participavam, e a Cris está aí na live, ela é uma dessas ex-jogadoras que fizemos um projeto muito bacana, que a gente tinha meninas no projeto, dentro do clube, treinando hóquei e jogando. E a partir daí eu fui me desenvolvendo enquanto professor, até que eu fui ser professor do Colégio Cruzeiro, aquele que eu estudei, e comecei a desenvolver o hóquei no próprio colégio. E a partir daí, esse desenvolvimento foi muito bacana, porque aí a gente entra com novas pessoas que não tem a ver com o clube, mas tem a ver com a comunidade alemã, porque estudavam lá, e a criançada começa a aparecer, né? Então essa criançada que hoje tem aí 25, 26, inclusive já tem até filho, aqui tem uma pergunta se os nossos filhos também jogam hóquei. Só um corte, né? O meu que está com 18 joga hóquei, do Felipe também, então o José Vitor e o Frederico, que são nossos filhos, também jogam, e estão aí já no time, jogando no time adulto. São vice-campeões de um monte de coisa aí. São vice-campeões brasileiros do Sub-18 também, né? Estavam na seleção brasileira, então a gente acompanha. Então, foi a partir daí que essa garotada chegou. E nesse momento aí, por volta de 2012, né? 2010 a gente não joga, a gente joga, mas joga o Campeonato Brasileiro, que era praticamente o único campeonato que existia. 2011, 12 eu também não jogo, e eu não participo de nada. Mas em 2013, eu já com essa experiência, já com crianças, porque eu trabalhei muito com criança desde 2007,
que foi quando teve o Pan-Americano de Hóquei e a gente teve o primeiro campo. E aí eu fui treinador da seleção masculina e tal, e essa criançada cresceu de 2007 a 2012, e em 2013 a gente começa um processo em que eu e outras pessoas começamos a desenvolver um novo conceito de fazer atleta. Então, assim, o meu trabalho, o meu pensamento era sempre de formação de atletas. Como se forma atletas, bons atletas, né? Então, a experiência do Vencer, que era um trabalho de psicologia importante, e também com a minha formação em psicomotricidade somática, que eu também fiz, eu agreguei conceitos para a gente transformar um simples hobby, mas numa possibilidade de formação de pessoas. Então, assim, contribuir para que esses jogadores que estão crescendo, que eles cresçam de uma forma com conceitos positivos, conceitos bacanas do esporte. E isso aconteceu. Então, o nosso projeto, e eu vou incluir nosso porque é de muita gente, e aí eu não posso deixar de falar do Antônio Carlos, do Tonico, que fez já uma live aqui com a Horta Center com vocês, e outros, né? A gente foi trabalhando com o que hoje são os adultos do rock. E foi aí que a gente chega, a Horta Center chega. E como foi importante a chegada da Horta Center? Porque a gente precisava de estrutura para que essas coisas acontecessem, né? Então, a estrutura da Horta Center, ela basicamente veio de duas formas, e a primeira e mais importante, ela nos deu, e dá até hoje, todo o aparato que eles têm de cuidado com os atletas. Não só lesões ortopédicas, fisioterapia, se tiver que fazer uma consulta rápida, atestados médicos, exames, ela nos dá toda essa estrutura até hoje. E isso é tão importante quanto o dinheiro, né? Então, nos patrocinava com a van, que levava a gente para o campeonato, então a van da Horta Center nos levava, e também financeiramente, porque a parte financeira nos dá estrutura para que a gente possa convidar quem a gente puder. Então, o grande barato desse trabalho foi que a gente conseguiu, através desse apoio financeiro, trabalhar com pessoas de classes sociais completamente diferentes. E é essa diferença que faz com que o Germânia hoje seja um dos principais clubes do Brasil. E é na diferença que a gente constrói a nossa força. É na diversidade de pessoas, é na diversidade de experiências fora do rock, de ideias que quando essas pessoas trazem para cá, faz aquele conceito que a gente desenvolve bastante, MIP, que é 1 mais 1 no Germânia é bem mais que 2, porque na interação de um com o outro resulta em coisas incríveis. Então é nessa interação entre eles que a gente constrói. E a Horta Center comprou essa ideia. E ela comprou essa filosofia, esse jeito de fazer, esse jeito de cuidar. Então, nessa época aí, em 2012, a gente fez esse projeto em que a gente queria ser campeão brasileiro, na verdade, a gente não queria isso. A ideia era sempre o seguinte, e até hoje, que em 4 anos a gente conseguisse ganhar alguma medalha. E em 4 anos a gente ganhou todas as medalhas possíveis do rock, inclusive a brasileira adulta. Então, assim, a gente ganhou praticamente todas as possíveis medalhas que a gente podia ganhar, não todas de ouro, óbvio, mas a gente ganhou quase todas. Ou medalha de prata, medalha de bronze e tal. E isso comprova e comprovou pra gente. Olha a Dani aí, ó, ex-jogadora também, chegou aí na live. Um beijo para você. Muito tempo que você não chega aí ainda. Isso fez com que a gente acreditasse que formando pessoas mais potentes, mais capazes, mais atentas, mais focadas, se a gente
se a gente ajudar na formação das pessoas, naturalmente essas pessoas são atletas, os atletas são mais potentes, mais capazes, mais educados, mais cuidadosos, mais amigos. Então essa é a nossa frente aí, nossa filosofia. E é isso, acho que dá super certo. E todo mundo aprende com todo mundo. Hoje, assim como o Léo, quando era jogador, também atuava como treinador, hoje a gente tem o Rodrigo, que não veio do Cruzeiro, veio de um, né, também eu esqueci de falar, né, teve um grupinho que saiu do Logosófico, né, que foi Colégio treinado Logosófico, primeiro, né? Colégio Logosófico, primeiro com o Eduardo Rigg, depois fiquei eu e depois o Luiz Antônio. Hoje na Depois equipe, se eu eu. não me engano, Depois eu, desculpa, depois o Luiz Antônio, né? desculpa. E daí Depois de saiu você fui eu. É. daí saiu o Rodrigo, que até hoje joga com a gente, e é o nosso treinador hoje, né? Tá dentro de campo, mas também é o nosso Da equipe treinador. adulta. Da equipe adulta, exato. O Thiago, que já não está mais morando no Brasil, né? Que também foi campeão em 16. Tinha o Arthur, famoso Dindi, né? Tinha o, meu Deus do céu, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome, era Arthur André, né? O Yannick, Isso. assim, O Thiago e muita o gente Yannick, bacana. campeões. O Yannick Thiago e o saiu, Yannick que saíram com 8 anos, começando com 7 anos, em 2016 chegando a ser campeão brasileiro. E a Rodrigo gente também, tem né? hoje, o Lucas Dantas, Lucas Dantas. um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro Adulto hoje, e o Pimenta, né, o Isso. João Pedro Pimenta, que também veio desse trabalho, que está na seleção brasileira de base e também vice-campeão do Sub-18 pela equipe. Então, esse trabalho é um trabalho de construção e que é de longo prazo, mas efetivo, né? Porque a gente vai incluindo todas as pessoas. E tem uma característica nossa também, que eu acho que é importante, e isso eu acho que a OrtoCenter também ele nos qualifica a estar nessa parceria, é que a gente não tem medo de incluir as famílias. Isso. Né? E as famílias, que a princípio pode dar muita confusão, que muita gente, muito profissional, entende que a família dá confusão e dá mesmo, no nosso caso é mais gente que se soma, e é mais Muito gente que apoio. ajuda a resolver. Então hoje nós temos um dos pais desses meninos, que é da comissão técnica, né, que é o Luiz Horácio, que é um anjo da guarda, que está lá do lado do campo, né? E tantos outros que estão aí, né? Eu posso falar sobre vários, inclusive nós já em outra função também, né? Além de jogador, master, também nesse lugar de pai, de organizador e de ajudar a contribuir, que é dar todo o suporte que esses rapazes e essas crianças, porque nós também temos pessoas mais jovens, dá todo o suporte para que as coisas aconteçam, acreditando nesse lugar muito importante, fundamental, que é o que norteia nosso trabalho. E que eu tenho certeza que norteia também a OrtoCenter, porque eu conheço todo mundo lá, que é o cuidado. Né? Então, assim, o cuidado é a palavra. Se a gente cuida das pessoas, as pessoas de verdade ficam mais felizes, mais confortáveis onde estão, ficam mais tranquilas, podem se relacionar, porque o cuidado gera uma possibilidade das pessoas errarem. E errar, qual é o problema de errar? Então, se eu estou aprendendo. O problema é não saber fazer nada com erro, mas é muito importante. Então, é esse conceito que faz com que a gente tenha uma interação bastante grande na equipe, né? E a OrtoCenter tem isso também dentro da característica dela e que nos une, é uma das escolas que nos une. Né? Acho que você podia falar um pouco sobre esse teu lugar de pai. É uma confusão, né? É uma confusão. E como eu falei, né? Eu tinha parado de jogar em 2012, por conta de trabalho, enfim. Eu estava fazendo uma atividade que envolvia... eu sou professor universitário, né? Aliás, isso também é legal de falar. Tanto eu e o Alexandre Caldas, que hoje é o presidente do Interlagos, a gente chegou a fazer um curso, né, junto ao Conselho Regional de Educação Física,
que especificamente para podermos atuar, né, como apoio para o hóquei sobre grama. Então nós temos lá o nosso CREF. A gente jogava nas 11 ou nas 12, né, Léo? Estava dentro de campo, fora de campo. O Felipe Leite era o manager da equipe e lateral direito. E presidente da confederação. Era mais ou menos assim. E aí é interessante, Não, né, que a gente vai... Carregava as traves. Oi. Como é que é? Carregava as traves ainda. Marcava o campo. Marcava o campo. Mas aí, enfim, o hóquei cresceu. Eu acho que, né, tem um tamanho maior do que tinha quando a gente começou. Tem uma estrutura aí de outra ordem. E hoje a gente está num outro lugar, né? Hoje a gente está nesse lugar aqui que às vezes é meio aflitivo, né? Que é o lugar de torcedor, de pai torcedor. Ao mesmo tempo que o Germânia também recebe atletas novos, né? Independente da idade, né? No seu grupo, nós também recebemos outros pais, né? Recentemente recebemos aí o Oscar e o Daniel, pais também de atletas sub-15, e agora também vão para o sub-18, que tem e é bacana porque a gente realmente promove uma integração, né? O Luiz Horácio, que além de ser do CT, também faz um hambúrguer maravilhoso, né? Eu não como carne, mas todo mundo que come carne adora o hambúrguer que o Luiz Horácio faz. E agora temos o Oscar e o Daniel, então já conseguimos um campo para treino às quartas-feiras através do Daniel. E dessa participação, às vezes não muito assim. Eu me lembro que no começo a gente carregava muita coisa, né? Eram 4, 5 pessoas que faziam tudo. Hoje a gente tem uma distribuição maior dessas tarefas e com isso a gente consegue crescer mais. E agora, sem dúvida alguma, né, o apoio da OrtoCenter faz parte desse sistema, né? Seja com a grana para uniforme, para viagem, etc., com o atendimento mesmo aos atletas, diretamente, né? Inclusive, assim, temos atletas que se recuperaram de lesões e hoje talvez estejam melhores do que estavam antes, né? Contaram com o apoio da OrtoCenter. E isso é sempre bom, porque às vezes o atleta não tem todas as condições melhores, né, para ter o atendimento médico, e a OrtoCenter está do lado, né? Está do lado. Estão me lembrando aqui, Adriana e Laura também, desculpa, eu realmente estava só falando dos pais, né? Mas as mães também participam muito. A Adriana e a Laura ficaram à frente dessa última viagem para São Paulo. Esse ano a competição tanto a gente foi jogar a semifinal adulto, do Brasileiro Adulto. E a Adriana e Laura, que são mães de atleta, que hoje em dia não são mais só mães de atleta, elas fazem parte também da comissão de organização dos trabalhos, né? Então, nesse caso, elas assumiram essa função. E, como você falou, Mip, a divisão dessa função nossa, não só dos pais, porque nós temos o Egídio Sabino, que é o fisioterapeuta da equipe, ele desenvolve. Nós temos o Renato Bastos, da OrtoCenter, que é o nosso médico, né? Basicamente, ele é um dos sócios da OrtoCenter, ele é o médico da equipe. Nós temos o Giovanni Barbosa, que é o Gio, que é o treinador das categorias de base. Temos o Rodrigo Steinbach, que também é jogador. E é legal, porque o Gio e o Rodrigo, eles foram para a educação física para continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Então, eles fazem do hóquei, fazem desse trabalho também um motivo de vida, né? De se sustentar. Então, esses dois. O Luiz Horácio, o Antônio Carlos, o Tonico, eu, aí nessa gerência dos trabalhos, e tantos outros que vão entrando, né? E entrando nesse mesmo processo, porque não dá para entrar de uma forma individual, com ideias individuais, tem que ser com as ideias coletivas e principalmente com as ideias que sustentam o trabalho e que faz com que essa ideia de coletividade e a ideia de grupo, né, dessa grupalidade toda, essa é a forma, né? E como eu falei anteriormente, muita gente não acredita nessa forma, mas essa forma é a nossa forma e é uma forma que vem dando certo, comprovadamente vem dando certo. Não só pelas conquistas, mas a gente percebe, a gente vê
como que essa dimensão faz a transformação de cada indivíduo em pessoas, ou crianças em adolescentes, e adolescentes em adultos, adultos responsáveis, melhores, atentos, com participação social, né, no coletivo, e a gente vê isso com facilidade. E a gente pode ganhar isso também enquanto adulto, então tenho certeza que até os pais também vão ganhando coisas, né? Vão deixando coisas e vão ganhando, acho que isso é uma coisa legal. Aqui o Alexandre, vou te falar, amigo, Alexandre, ó, Alexandre 1808, esse professor aí foi meu professor no Cruzeiro. Ele não é tão mais velho que eu não, porque é um cara que começou cedo. Aí ele botou aí, sucesso na sua caminhada. Eu conto com você, Alexandre, não quero nem saber, hein? A gente conta com todo mundo, com você também. Ele é professor de algumas escolas aqui em Jacarepaguá, e ele me ensinou coisa aí, então ele faz parte um pouco dessa história aí. E fiquei até feliz de você estar aí, Alexandre, foi muito legal. Então é nesse lugar. Desculpa, Léo, vai lá. É nesse lugar mesmo, né? Então a gente tem o Oliver, que também está aí, ó, chamando o Alexandre de mestre, porque já fez um trabalho com o Alexandre. O Oliver também vai para a educação física com o Rock como sua motivação, né? Para trabalhar com criança, trabalhar com esporte. Então é mais um. E o Oliver é o melhor árbitro do Brasil, árbitro internacional. Árbitro então, internacional. A gente está cercado de pessoas competentes porque o trabalho faz as pessoas ficarem mais competentes. E aí podem ser atletas mais competentes. E sendo atletas mais competentes, a chance de conquistar a medalha ou chegar a vitórias e conquistas é maior. Então, essa é a linha. E quem que acredita, chega. Pode chegar que a gente está aí. Tamo junto. É por aí que a gente vai. Se quiserem colocar perguntas aqui no chat, a hora é essa. Nós estamos chegando aqui na reta final dessa nossa conversa. Então, olha, se quiser colocar... E o que é legal, a gente poderia falar que desde 2016, que a gente foi campeão brasileiro, né? E a gente é a equipe com mais títulos brasileiros, né? Nós temos 7 títulos desde a nossa história, nós participamos de todos, e a gente praticamente vem fazendo sucesso, que eu digo sucesso em forma de medalhas, em praticamente todos os campeonatos de base. Então, não só de campeonato sub-15, como campeonato sub-18 a gente vem fazendo. Sucesso, quer dizer, a gente sempre belisca lá um primeiro, segundo e terceiro. Então, isso é uma coisa que não é um trabalho que o resultado vai acontecer daqui a 8 anos. O trabalho acontece, os acontecimentos, as coisas acontecem de uma forma muito perto, assim, muito rápido. Então, a gente não prepara para ser adulto, a gente prepara para o dia seguinte, a gente prepara para o próximo treino, a gente prepara para a próxima demanda. A gente ajuda a preparar, na verdade, né? A gente ajuda a preparar, a gente ajuda aos problemas que estão aí. Então, se alguém está com um problema na família, a gente ajuda, porque é aquele momento que a gente transforma. Então, as transformações vão acontecendo nesses pequenos momentos. É que o resultado aparece ao longo do tempo, fica muito mais visível. Mas é isso aí. Ó, vamos lá. A Tânia está perguntando, os atletas estão sendo bem cuidados? Tânia, mais do que bem cuidados. Dentro de campo, a gente tem dentro que eu falo, né, no jogo, a gente tem essa estrutura dos atletas e das famílias que dão suporte. E, assim, quando existe um momento, né, a necessidade de algum atendimento, a gente conta com a OrtoCenter, porque sabe que lá, né, o atendimento vai acontecer. Olha, o Alexandre já está chamando você, Léo, para uma reunião aí. Então, já temos mais agora 40 atletas chegando aí através do Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Tamo junto. Vamos lá na escola dele lá. Agora a gente tem cada vez mais gente. Agora ele tem mais de 6 professores. Vamos embora. Então, isso que o Bico falou é importante. Termina, por favor. Não, pode seguir, Léo. Desculpa, eu ia interromper.
Não, é que eu queria dizer que é como se fosse um grande plano de saúde, porque assim, nos tranquiliza tanto a gente ter essa coisa que está aqui atrás da gente, dando todo o suporte, assim, a gente fica Tá na tão mais frente da camisa, tranquilo. ó. A gente vai mostrar as camisas. Então, assim, a gente fica tão mais tranquilo sabendo que qualquer coisa a gente tem suporte, que isso vale ouro. De verdade, vale ouro. Então, assim, a gente dá muito valor a essa parceria. Então, a Horta Center e o Germânia, eles se complementam e estão aí numa história já de longo tempo. E 13 a gente está junto. Pode, eu não preparei isso aqui comigo, não. Você deve ter preparado. Vou mostrar. Então, vou mostrar algumas Enquanto o Léo camisas pega que a a gente tem. camisa, eu vou registrar aqui, ó. Nós temos na audiência, eu e o Léo jogamos aí, acho que nós fomos campeões 6 vezes, né, Léo? O Germânia tem 7 títulos. Jogando? Jogando. Eu estava vezes. inscrito, eu acho. Não, eu levantei 6 vezes esse caneco aí. Mas tem um cara que levantou 7. Que é o Chicão que está aí na plateia. Esse dentro de campo, Dentro de campo. E quer levantar o 8º esse ano, né? Vamos torcer, vamos estar junto lá. Eu vou estar gritando pra caramba. Agora em Deodoro, hein, gente? Dia 17 de setembro, não é isso? A primeira semifinal. Isso, 17, 18 de setembro nós vamos estar lá. A gente passando o dia 17 faz a final no dia 18. Então, tá pertinho, Chicão, o 8º caneco. Então a gente vai fazendo aqui um convite para todo mundo que queira participar. Inclusive, nós vamos pedir para que a Horta Center coloque o link das partidas para que a gente possa assistir, porque hoje o hockey chegou no nível que tem o televisionamento via internet, né? E que com acesso a um link você tem acesso ao jogo que a gente vai fazer. Então, o Germânia está na semifinal do Campeonato Brasileiro, então temos só mais 2 partidas para chegar lá. Então, vou mostrar aqui as camisas, e eu nem sei se eu estou devendo ao Renato, que entrou aí agora, mas eu acho que estou devendo aqui. Essa é a nossa camisa número 3 e a nossa camisa de torcedor, ou seja, você aí que quer ajudar a gente também, a gente pode entrar em contato para encomendar a sua. Então, aqui, ó, número 32, do meu filho, patrocínio. Essa é a nossa camisa número 3. Essa é a nossa camisa de goleiro também, que meu filho é goleiro, então ele joga, então ele está aqui, o José Vitor. Então, olha lá, nossa camisa de goleiro, número 32. A Horta Center como nosso patrocinador master. Eu vou pegar a camisa azul, porque o MIP está com a camisa vermelha, ele aí vai mostrar. Então essa é a nossa camisa azul, ó. Nossas cores, azul e vermelha. E o MIPão aí tá com a camisa vermelha da equipe. Essa também é de atleta, né? Isso. Então o Horta Center aí no nosso patrocínio mais. Eu não jogo o campeonato, mas de vez em quando eu me meto nos amistosos, sabe? Então, comprei o meu kit completo, torcedor e jogador. E o Léo também. Né, Léo? Você também aparece. Porque a gente vai jogar um Master. Agora, eu acho que a Gabriela ia fazer uma pergunta. Tá aqui. Doutor Alain, cirurgião de coluna, ele ainda trabalha no Horta Center? Não sei. Renato, responde essa. Não sei. A Tânia já está me sufocando aqui querendo uma camisa, lá da Horta Center. Então, tudo bem, Tânia, não tem problema não. A gente vai levantar esse 8º caneco, aí vamos fazer um painel com a camisa e a foto da equipe. Vai ser maneiro. É isso aí. E nós vamos também ter... Ó, o Renato respondeu, olha, ainda trabalha lá. Trabalha. O Alan tá lá, Gabriele.
Pode ir na Ortocenter que você vai encontrar. Pode procurar, não tem problema. A gente não quer, se a gente fizer a equipe master, a gente vai, ó, olha no site os dias do Alan. No site do Ortocenter, o Gabriel, você abre e aí você vai pegar, consultar quais são os profissionais que atuam. Então tem um setor lá de profissionais, você clica e vai ver a relação de todas os profissionais e os dias que eles atuam, que eles trabalham. Aí você entra em contato, tá certo? Eu sei disso porque, como a gente é master, né, Mito? A gente usa, né? As coisas doem, então a gente usa bem mais. Aí tá o site da Ortocenter. Uma bola que é jogada num campo grande, como de futebol, um pouco menor, e são 11 jogadores de cada lado. E como futebol, 11 jogadores de cada lado. Então é um esporte muito dinâmico, muito gostoso de jogar. As pessoas que sabem jogar futebol gostam, as que não sabem também gostam, né, porque são parecidas. É um esporte, então, de meninos e meninas, e a gente quer fazer um convite. A gente vai deixar esse contato lá no site da Ortocenter, fazer um convite. A idade chega para todo mundo, é isso mesmo. Chegou e sempre chega. A gente vai fazer um convite para que quem tiver interessado de treinar e começar a jogar com a gente, pais e familiares, e entrar em contato, essa informação vai ter lá no site da Ortocenter e também no Instagram, pode ser, em que a gente pode entrar em contato comigo no meu telefone particular, que a gente desenvolve as possibilidades de quem quer chegar. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer o encerramento aqui, Léo? Eu acho que já estamos chegando perto de 1 hora de live, apesar de ter passado rápido, pelo menos para mim passou, mas já tem 1 hora aqui no ar. E o nosso objetivo eram 40 minutos. Necessariamente conhecem o hóquei. E fiquem atentos, porque outras lives, não só de hóquei, ou não só do projeto da Ortocenter com o hóquei, estão sempre aparecendo aqui no nosso Insta da Ortocenter. Tá? Então, fiquem atentos. O Insta vai cortar a gente a qualquer momento. Então, eu vou fazer minha palavra final, o Léo fala e a gente vai fechar. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. A Ortocenter, né? Muito obrigado pelo apoio. Audiência, muito obrigado pela audiência. Se tiverem interessados em praticar o hóquei conosco, procure a gente, pode ser direto aqui pelo Insta, a Tânia manda pra gente, ou pelos nossos endereços aqui, meu e do Léo, tá? Ou o próprio Germânia, procura lá, Germanóqueis, no Insta, que vai encontrar. Enquanto o Léo estiver falando, eu vou catar o linkzinho e vou botar aqui, tá bom? De coração, muito obrigado, e esse apoio é fundamental. Léo, vou deixar você encerrar. Então é isso, acho que a gente falou um pouco sobre o trabalho, o que é o hóquei, o trabalho nosso, qual é essa parceria muito bacana com o Ortocenter, né? Como que a gente acredita no trabalho da Ortocenter, para mim, e como a Ortocenter acredita nesse trabalho, então, uma parceria que vem dando certo e um agradecimento especial a todos da Ortocenter. Um agradecimento especial também a todos do Germânia, principalmente os pais, né? Principalmente os pais, porque os pais e os professores são aqueles que estão direto com as crianças. Então, as crianças só chegam no treino por causa dos pais, as crianças vão para os lugares por causa dos pais, que os pais levam. Então, esse é um agradecimento e é muito importante. E a essa rapaziada, essas meninas que estão aí. Pode chegar, que a gente cuida bem. Um abraço para todos.
Boa noite. Quais são os dias? Olha aí, ó, última pergunta, hein? Desculpa. Aquela que saiu do forno. Qual dias e horários que você está no Germânia? Olha, eu tô todo dia, meu amigo. É só bater um telefone que o meu telefone e o Germânia estão juntos. Então, ou pelo Instagram, é só entrar em contato que a gente faz esse coisa. Mas nossos treinamentos, então, estão acontecendo às quartas e sábados e domingos, tá certo? Uhum. Quarta, sábado e domingo a gente tem treinamentos e nos outros a gente vai fazendo muitos outros movimentos nos outros dias, tá certo? Um abraço a todos, meu amigo Felipe Zauerbraun. Você, meu parceiro de sempre, tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.